Olá pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é a Júlia e vamos começar hoje mais uma tutoria de cálculo 2. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre EDO de segunda ordem homogênea. Então vamos lá. Começando a nossa revisão sobre EDO de segunda ordem homogênea. O formato de um EDO de segunda ordem homogênea vai ser o seguinte: vai ser o A vezes a segunda derivada de y, mais o B vezes a primeira derivada de y, mais C vezes y, que vai ser igual a zero. Esse tipo de equação vai me gerar a solução no formato y de t, que é igual a e elevado a r de t. Lembrando aqui que o meu A, o meu B e o meu C são constantes. Então, como eu tenho esse tipo aqui de solução, eu vou precisar de algum jeito de eu chegar nessa solução. E é aí que entra a equação característica. Essa forma aqui de equação vai gerar uma equação característica no seguinte formato. Vai ter o A vezes o R ao quadrado, mais B vezes R, mais C, que é igual a zero, que a gente sabe que é uma função de segundo grau. E como que a gente resolve uma função de segundo grau para descobrir os valores de R? Isso mesmo, fórmula de Bhaskara, que vai ser R vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A. O que é importante a gente saber aqui? Esse delta. Por quê? Porque a gente vai ter 3 casos para soluções. A gente vai ter duas soluções pertencentes ao grupo dos reais, duas soluções distintas, duas soluções iguais, que vai ser o mesmo valor. Então, uma solução pertencente ao número dos reais, e a gente vai ter duas soluções, R1 e R2, que vão pertencer ao número dos complexos, eles vão ser números imaginários. E quando ocorre cada caso? É o que a gente vai ver agora. O primeiro caso é quando o delta é maior que zero. Se eu tenho o meu delta maior que zero, relembrando aqui que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, se ele é maior que zero, eu vou ter R1 e R2 distintos, pertencente ao grupo dos reais. Então, a combinação linear produzida por esse R1 e esse R2 vai gerar uma solução geral no seguinte formato: y de t ele vai ser igual a constante 1 vezes e elevado a R1 vezes t, mais C2, que é constante 2, vezes e elevado a R2 vezes t. E essa aqui vai ser a nossa solução geral do primeiro caso, que é quando nós temos dois R's distintos pertencentes aos reais. Quando eu tiver o meu delta menor do que zero, isso aqui vai gerar pra gente duas raízes pertencentes, R1 e R2, que pertencem aos números complexos. Então, qual que é o formato de um número complexo? O número complexo, ele vai ter o formato alfa, que vai ser um número real, e vai ter o mais ou menos beta vezes o i, sendo o i pertencente beta e i aos complexos e o alfa dos números reais. Essas raízes vai gerar solução para a gente no seguinte formato: a gente vai ter aqui o y de t vai ser igual a constante 1 vezes o e elevado a alfa vezes t vezes o cosseno de beta t mais C2 vezes e elevado a alfa t vezes o seno de beta t. Então, essa aqui vai ser a nossa solução geral para quando as raízes forem números complexos conjugados e o delta for menor do que zero. Eu tenho o terceiro caso também, que é quando o meu delta ele vai ser igual a zero. Quando o meu delta é igual a zero, eu vou ter aqui que meu R1 e o R2, as minhas duas raízes, elas serão iguais e elas vão pertencer também ao número dos reais. Então, se meu R1 é igual a R2, eu vou ter aqui um R. Esse R, para facilitar eu encontrar, eu posso utilizar menos B
sobre 2 vezes o A, e eu acho o valor de R. Quando eu tenho duas raízes iguais, vai me gerar uma solução do formato y de t, que vai ser igual a C1 vezes e elevado a r vezes t, mais C1 vezes t vezes e elevado a rt. Então, essa aqui vai ser a nossa solução geral do terceiro caso, quando eu tenho delta igual a zero, portanto, eu tenho somente uma raiz. Vamos agora resolver um exemplo que vocês vão ver tanto a parte teórica quanto a parte computacional dele. A parte computacional vai ser feita pelo tutor Daniel. Então, o exemplo, ele vai dar o seguinte PVI para a gente. Y duas linhas mais BY' mais 4Y é igual a zero. Sendo que o Y de zero vai ser igual a 1 e o Y' de zero vai ser igual a zero. Nesse exemplo, a gente vai ter três casos, porque a gente pode ter três valores de B. Quando B é igual a 5, B é igual a 4 e o B é igual a 2. Então, a gente vai resolver cada um desses casos. No primeiro caso, eu tenho aqui que o meu B ele vai ser igual a 5. Então, eu vou ter aqui y duas linhas mais 5y' mais 4y é igual a zero. Isso aqui vai gerar para a gente uma equação característica, r ao quadrado mais 5r mais 4 é igual a zero. Então, a gente pode ver aqui que o A é igual a 1, B é igual a 5 e o C é igual a 4. Resolvendo delta, lembrando que o meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, eu vou ter aqui que meu delta vai ser 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. O meu delta, então, vai ter o valor de 9. Isso aqui quer dizer que o meu delta ele é maior que zero, então eu vou ter R1 e R2 distintos, pertencentes aos reais. Então, aqui a gente vai ter duas raízes, o R1 e o R2. O nosso R1 ele vai ser igual a menos 5 mais raiz quadrada de 9, 3, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Então, aqui a gente vai ter R1 igual a menos 1. Nosso R2 ele vai ser igual a menos 5 menos 3 sobre 2 vezes 1. Então, a gente tem que o R2 é igual a menos 4. Isso aqui, então, vai gerar para a gente o y de t, que vai ser igual ao C1 vezes e elevado a R1, que é igual a menos 1, então vai ficar menos t, mais C2 vezes e elevado a R2 vezes t, e o nosso R2 é menos 4, então vai ficar menos 4t. Essa aqui, então, é a nossa solução geral. Agora, a gente quer achar a solução do PVI. Para eu fazer isso, eu vou ter que achar C1 e C2, certo? Então, para eu conseguir achar C1 e C2, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar as informações que foram me dadas no PVI. Então, no PVI foi me dado aqui que quando meu y, aqui ó, meu y de t, o t foi igual a zero, ele vai ser igual a 1. Então, aqui eu vou ter y de zero, ele vai ser igual a C1, onde eu tiver t, eu vou substituir por zero, então ali eu vou ter menos 1 vezes 0 igual a zero, mais C2 vezes e elevado a menos 4 vezes 0, 0, igual a 1. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1, então a gente ficou aqui que y de zero é igual a C1 mais C2, que é igual a 1. Então, a gente tem a relação que C1 mais C2 é igual a 1. A gente vai guardar essa informação aqui e depois a gente volta para utilizá-la mais tarde. A segunda informação que o PVI dá para a gente é que o y' de zero, ele é igual a zero. Então, vamos achar quem é o y' de t primeiramente. Eu tenho aqui, ó, a derivada de C1 vezes e elevado a menos t. C1 é constante, então a gente vai derivar e elevado a menos t. Vai ser a derivada do argumento, que é a derivada de menos t, que vai ser menos 1. A gente repete o C1, porque é uma constante, vezes o e elevado a menos t, pois a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então,
essa foi a derivada da nossa primeira constante. E na segunda constante a gente tem a mesma coisa. É derivada do argumento, que vai ser derivada de menos 4t, que vai dar pra gente menos 4, vezes a constante 2, vezes e elevado a menos 4t. Então, se eu substituir aqui o zero, eu vou ter menos C1 vezes e elevado a zero, menos 4 vezes C2 vezes e elevado a zero é igual a zero. Então, o que a gente pode observar aqui? Que aqui a gente vai ter 1 e 1. Então, a gente fica com a relação de que menos C1 menos 4C2 é igual a zero. A gente pode achar, então, C1 e C2 por um sistema. Fazendo um sistema aqui, aquela informação que a gente guardou lá atrás, C1 mais C2 é igual a 1, e menos C1 menos 4C2 vai ser igual a zero. Se eu somar essas duas equações, aqui já facilita a minha vida, porque C1 mais menos C1 vai ser igual a zero, mais C2 menos 4C2 vai ser igual a menos 3C2, que vai ser igual a 1 mais 0, 1. Então, eu vou ter aqui que o meu C2, vai ser igual a menos 1 sobre 3. Se eu substituir aqui, ó, eu tenho que menos 1 sobre 3. Opa, a gente quer achar o C1, né? Perdão. Eu tenho aqui que o meu C1 mais menos 1 sobre 3 vai ser igual a 1. Então, eu tenho aqui que o meu C1, ele vai ser igual a 1 mais 1 sobre 3. Então, o meu C1, ele vai ser igual a... O nosso C1, ele vai ser igual a 4 sobre 3. Então, substituindo C1 e C2, C1 e C2 no nosso y de t, na solução geral, o que a gente vai obter? A gente tem aqui que o nosso y de t vai ser igual, C1 é igual a 4 sobre 3, então 4 sobre 3 vezes o e elevado a menos t. Aqui a gente já sabe que é menos 1 sobre 3, então já fica o sinal negativo, menos 1 sobre 3, vezes o e elevado a menos 4t. E esse aqui é o caso particular na solução do nosso PVI, no primeiro caso. No nosso segundo caso, a gente tem que o b, ele vai ser igual a 4. Então, a gente vai ter que y duas linhas mais y' mais 4y é igual a zero. Isso aqui vai gerar uma equação característica igual a r ao quadrado mais 4r mais 4 é igual a zero. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Resolver o delta. O meu delta, ele vai dar aqui 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. E o valor de delta que a gente vai encontrar vai ser igual a zero. Quando a gente tem o delta igual a zero, lembram lá? A gente vai ter R1 igual a R2. Então, as nossas raízes vão ser do mesmo valor. Então, a gente vai ter aqui um valor R. Achando esse valor R, eu posso utilizar o menos B sobre 2 vezes A, que eu vou ter aqui menos 4 sobre 2 vezes 1, que vai ser igual a menos 2. Isso aqui vai me gerar uma solução geral, então, no formato y de t vai ser igual a C1 vezes o e elevado a r vezes t, o meu r é menos 2, então vai ficar menos 2t, mais C2 vezes o t vezes o e elevado a menos 2t. Então, essa aqui é nossa solução geral. Para eu conseguir achar agora os valores de C1 e C2, a gente faz a mesma relação que a gente fez no caso 1. A gente utiliza as informações do PVI.
Então, o PVI me diz aqui que o y de 0, ele é igual a 1. Aplicando isso na nossa solução geral que encontramos, a gente vai ter que o y, quando t igual a 0, vai ser C1 vezes o e elevado a menos 2 vezes 0, elevado a 0, mais C2 vezes 0 vezes e elevado a menos 2 vezes 0, e elevado a 0, é igual a 1. Aqui, o que a gente pode observar? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 0 pra gente. Vai sobrar pra gente aqui, então, que o nosso C1 é igual a 1. E, novamente, a gente vai guardar essa informaçãozinha aqui para utilizar agora. A segunda informação que o nosso PVI nos dá é que o nosso y' de 0, ele é igual a 0. Para a gente conseguir utilizar essa informação, o que a gente tem que fazer? Isso mesmo, achar o y' de t. Fazendo a derivada da nossa solução geral, o que a gente vai ter aqui, ó? A derivada de C1 vezes e elevado a menos 2t vai ser igual a menos 2 vezes C1 vezes e elevado a menos 2t. Esse menos 2 surge da derivada do argumento, tá, pessoal? Aqui, ó, quando eu tenho C2 vezes t vezes e elevado a menos 2t, eu tenho que lembrar da nossa relação que a gente aprende lá quando a gente estuda derivada, que a gente vai ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Utilizando essa regrinha do produto aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, que vai ser C2 vezes t' vezes e elevado a menos 2t mais e elevado a menos 2t' vezes C2t. Fazendo esse cálculo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui derivada de C2t, C2, então vai ficar C2 vezes e elevado a menos 2t, mais a derivada de e elevado a menos 2t. Primeiro a gente faz a derivada do argumento, menos 2, vezes derivada de e elevado a menos 2t, que é e elevado a menos 2t, vezes C2t. Colocando o meu C2 aqui em evidência, eu vou ter que meu y' de t vai ser menos 2 vezes C1 vezes e elevado a menos 2t, mais C2 vezes e elevado a menos 2t, menos e elevado a menos 2t vezes t. Então, essa aqui é a nossa derivada. Utilizando a informação que o nosso PVI deu pra gente, a gente vai ter aqui que o y' de 0 é igual a 0. Fazendo as substituições em t igual a 0, a gente vai ter aqui menos 2 vezes C1 vezes e elevado a 0, mais C2 vezes e elevado a 0, menos 2 vezes e elevado a 0, vezes 0. Simplificando aqui, ó, tudo multiplicado por 0 é 0, e elevado a 0 é 1, e elevado a 0 é 1. Me sobrou a relação de que menos 2 vezes C1 mais C2 é igual a 0. Isso aqui gerou outro sisteminha pra gente, onde a gente tem menos 2C1 mais C2 é igual a 0, e a gente tem que o nosso C1 é igual a 1. Então, para achar o valor de C2 aqui, eu vou substituir o valor de C1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 mais C2 é igual a 0. Então, eu tenho aqui que o meu C2 ele vai ser igual a 2. C1 é igual a 1, C2 é igual a 2. Substituindo C1 e C2 na minha solução geral, eu vou obter que o meu y de t vai ser igual a e elevado a menos 2t mais 2t vezes e elevado a menos 2t. E essa aqui é a minha solução do PVI para o segundo caso. No nosso terceiro caso, a gente tem que o nosso B
ele vai ser igual a 2. Então, a gente vai ter o seguinte formato. Isso aqui vai gerar uma equação característica para a gente, que vai ser r ao quadrado mais 2 vezes r mais 4 é igual a 0. Calculando o delta, eu vou ter aqui que 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. E o meu delta, ele vai dar menos 12. Lembra lá, ó, quando eu tenho meu delta menor do que 0, isso aqui vai me dar R1 e R2 pertencente ao conjunto dos complexos, não é mesmo? Então, isso aqui vai ser dois números complexos conjugados. Então, vamos achar o nosso R1 e R2. Lembrando aqui, ó, quando eu tenho raiz negativa, menos 2, isso aqui só existe nos números complexos. Para eu passar para o domínio dos complexos, o que eu faço? Eu multiplico a minha raiz de 12 vezes o i, simbolizando o número imaginário. Recordaram? Então, vamos lá. Calculando R1 e R2, então, o que eu vou ter? R1 vai ser igual a menos 2, mais a raiz de 12i, sobre 2 vezes 1. Então, eu vou ter aqui menos 1, mais 1,732i. Meu R2 vai ser menos 2, menos a raiz de 12i, sobre 2 vezes 1, que vai ser igual a menos 1, mais 1,732i. Então, achamos R1 e R2. Agora, a gente tem que lembrar que quando a gente tem um número complexo, a gente vai ter alfa mais ou menos beta vezes o i. Quem é o nosso alfa aqui, ó? Quem está pertencendo aos números reais? É o menos 1. Então, eu tenho que o alfa é o menos 1. E o meu beta? Quem está sendo acompanhado do i? O 1,732. Então, eu tenho que o meu beta ele vai ser 1,732. Se a gente, só para título de visualização mesmo, para facilitar, se eu tirar a raiz de 3, ela vai dar aproximadamente 1,732. Então, a gente pode dizer que o nosso beta é igual a raiz de 3. Isso aqui é só para não ficar número quebrado da nossa resolução, para facilitar vocês a visualizarem, ok? Então, isso aqui vai me dar uma solução geral de que formato? Eu vou ter aqui, ó, y de t vai ser igual a C1 vezes e elevado a... Aqui eu vou escrever tudo certinho para vocês verem as substituições, tá bom? Ó, vai ter delta t mais C2 vezes e elevado a alfa t vezes o seno de beta t. Só para vocês conseguirem ver. Então, nossa solução geral vai ficar y de t vai ser igual C1 vezes e. Quem que é o nosso alfa? Menos 1. Então, menos t cosseno de raiz de 3 vezes t. A gente vai ter cosseno de raiz de 3 vezes t mais C2 vezes e elevado a alfa t, que vai ser menos t, vezes o seno de beta t, que vai ser seno de raiz de 3t. Essa aqui, então, vai ser a nossa solução geral. Mais uma vez, a gente vai utilizar, então, as informações que foram dadas pelo PVI para a gente conseguir achar C1 e C2. Lá no nosso PVI, então, ele dá aqui que o y, quando t é igual a 0, vai ser igual a 1. Fazendo as substituições aqui, o que eu vou ter? C1 vezes e elevado a 0, vezes o cosseno, raiz de 3 vezes 0, cosseno de 0, mais C2 vezes e elevado a 0, vezes seno de raiz de 3 vezes 0, seno de 0. Aqui, a gente lembra que todo número elevado a 0 vai ser 1. A gente também tem a relação que o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, aqui a gente tem que é igual a 1. Então, a gente vai sobrar aqui, ó,
tudo multiplicado por 0, 0. Me sobrou que o meu C1, ele vai ser igual a 1. Beleza, agora vamos tentar achar alguma relação para encontrar C2. Para isso, a gente utiliza a nossa segunda informação que nos foi dada no PVI, que o nosso y', quando t é igual a 0, vai ser igual a 0. Para a gente utilizar essa informação, a gente tem que fazer a derivada do nosso y' de t, nossa solução geral. E mais uma vez, lembrando vocês aqui, ó, que aqui a gente vai utilizar a regrinha do produto na derivada, tanto aqui, ó, em C1 vezes e elevado a menos t, que vai ser um A, aqui vai ser o B, aqui vai ser o A, e aqui vai ser o B. Então, a gente usa a regrinha aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Fazendo toda a derivada, todas as simplificações, a gente vai obter o seguinte resultado. A gente tem que o y' de t, ele vai ser C1 vezes menos e elevado a menos t vezes o cosseno da raiz de 3 vezes o t menos seno da raiz de 3 vezes o t vezes raiz de 3 vezes e elevado a menos t. Aí eu vou escrever aqui embaixo só para vocês conseguirem visualizar. Aí vai continuando aqui, ó. Eu vou ter mais C2 vezes menos e elevado a menos t vezes o seno da raiz de 3t mais cosseno da raiz de 3t vezes raiz de 3 vezes e elevado a menos t. Fica bem grande essa resolução da derivada. Então, aplicando aqui, meu y de 0 é igual a 0, eu vou ter aqui, ó, C1 vezes menos e elevado a 0 vezes o cosseno de 0 menos o seno de 0 vezes raiz de 3 vezes e elevado a 0 mais C2 vezes menos e elevado a 0 vezes o seno de 0, vou chegar um pouquinho mais para cá para caber, vezes o seno de 0 mais cosseno de 0 vezes raiz de 3 vezes e elevado a 0. Novamente, fazendo todas as nossas simplificações, a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente já faz aqui, todo número elevado a 0 é 1. A gente sabe que o cosseno de 0 é 1 e que o seno de 0 é 0. Observando aqui, ó, isso aqui zerou tudo. Isso aqui zerou tudo também. Opa! Zerou foi no seno. Zerou aqui. Então, o que me restou aqui? Me restou que menos C1 mais C2 vezes raiz de 3 é igual a 0. Então, a gente sabe que o nosso C1 é 1. Então, a gente tem aqui que menos 1 mais C2 raiz de 3 é igual a 0. A gente tem relação aqui que o nosso C2, então, ele vai ser 1 sobre raiz de 3. Então, substituindo C1 é igual a 1 e C2 é igual a 1 sobre raiz de 3 na nossa solução geral, a gente vai ter aqui y de t vai ser igual a e elevado a menos t vezes o cosseno da raiz de 3t mais
1 sobre raiz de 3 vezes o e elevado a menos t vezes o seno da raiz de 3t. Colocando o e elevado a menos t em evidência, eu vou ter a seguinte resolução. E elevado a menos t vezes o cosseno da raiz de 3t mais seno da raiz de 3t sobre raiz de 3. Então, essa aqui é a solução do nosso PVI para o terceiro caso. Fiquem